Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então, como prometido, né, a gente está aí para dar início ao nosso curso de queijo Minas artesanal. Vamos começar o módulo 1 com a qualidade do leite cru. Tudo começa com a qualidade do leite cru, né? O nosso produto final, no caso o queijo artesanal, ele depende da obtenção desse leite com qualidade. Aí na foto da apresentação eu coloquei uma ordenha mecânica da propriedade do Eudes Braga, um grande produtor aqui da região do Cerrado, representando então a Procer, né? Representando todos os produtores do queijo do Cerrado. Então daremos início ao curso. Eu falo que o produtor de queijo artesanal, ele tem uma grande sorte, porque ele é o único responsável pela qualidade do seu queijo, né? Porque ele depende dele a qualidade da matéria-prima. Então ele tem a sorte de poder garantir a qualidade do seu queijo a partir da obtenção de uma matéria-prima de qualidade, né? Então vamos lá. Quando o leite ele sai da vaca, ele sai com uma quantidade baixíssima de micro-organismos, né? De uma vaca, claro, de uma vaca saudável, a gente tem aí um leite com uma quantidade de micro-organismos bons, né? Micro-organismos benéficos, normalmente são bactérias gram-positivas, né? E esses micro-organismos, eles são micro-organismos bons. Mas como assim, Mila, micro-organismos bons? Sim, a gente tem três tipos de micro-organismos. A gente tem os micro-organismos considerados benéficos, bons, né? Por exemplo, os micro-organismos probióticos, micro-organismos que conseguem produzir substâncias que são consideradas antimicrobianas. Então, são micro-organismos considerados bons. Nós temos aqueles considerados patógenos, né? São micro-organismos que, se consumido, eles vão causar infecção ou intoxicação alimentar, que deixam a pessoa que consumiu doente, né? Então, são micro-organismos que causam doenças nas pessoas. E tem aqueles micro-organismos que são considerados deteriorantes. Os deteriorantes, a gente até brinca que são as bactérias feias, né? Eles não causam doença nas pessoas que consomem, mas eles deterioram o alimento, né? Então, normalmente são aqueles micro-organismos que produzem enzimas, né? Por exemplo, os psicotróficos, eles produzem enzimas que lá na frente eles causam gelificação no leite. Então, eles não fazem mal para a saúde, mas sensorialmente falando, não é legal a presença deles nos produtos alimentícios. Bom, mas se eu tenho um leite com um monte de micro-organismos bons, um monte de bactérias boas, como que os micro-organismos ruins, os deteriorantes, os patógenos, chegam nesse leite bom? Vários caminhos, né? A gente tem esse leite, essas bactérias ruins podem chegar no leite a partir de excrementos do animal. Então, se o teto ali foi mal higienizado, esses micro-organismos chegam até no leite. A partir do úbere, um úbere mal higienizado também é um grande carreador de micro-organismos para o leite. Os tetos, o próprio ordenhador, né? Se ele não fizer uma boa higienização, o próprio ordenhador passa esses micro-organismos para o leite, equipamentos mal higienizados, o próprio ambiente, né? O próprio ambiente ele pode ter alguma contaminação e aquilo ali pode chegar até ao leite. E hora que esses micro-organismos chegam no leite, ali eles encontram uma condição muito favorável para crescimento, né? A gente falou disso na aula introdutória. O leite ele tem uma alta quantidade de água, pH próximo ao neutro, muitos nutrientes. Então, na hora que o micro-organismo chega ali, ele encontra condições maravilhosas e ali ele cresce, reproduz e rapidamente, de 10 a terceira, ele passa para 10 a 6 unidade formadora de colônia. Então, ele cresce e desenvolve muito rapidamente. Então, o que a gente tem que fazer? É não deixar com que esses micro-organismos ruins, que são os patógenos, os deteriorantes, cheguem até o nosso produto, né? Evitar que ele chegue até o leite.
Então, o que eu vou falar para vocês no videozinho de hoje? Eu dividi a apresentação em duas partes, tá? Primeiro a gente vai falar de por que evitar essa contaminação e depois a gente vai falar de como evitar essa contaminação, tá? Coloquei de um jeito bem leve para não ficar cansativo e para vocês entenderem o porquê e como evitar, ok? A gente tem três motivos principais para evitar essa contaminação do nosso leite. O primeiro, claro, riscos à saúde, né? A gente tem que pensar que a gente está fazendo um alimento que vai ser consumido por pessoas de todas as faixas etárias, né? Tem pessoas com uma imunidade mais baixa e que pode vir a ficar doente se consumir um produto contaminado. Então, a primeira coisa é riscos à saúde, né? A gente tem que conscientizar da importância de se produzir um alimento seguro ao consumidor, né? Em segundo, diminuição do rendimento. O queijo ele é feito basicamente, o que tem no queijo? Proteína e gordura, né? E quando eu tenho uma quantidade muito grande de micro-organismos, os micro-organismos eles começam a consumir, a quebrar. Proteína e gordura são moléculas grandes, elas começam a ser quebradas, esses micro-organismos começam a quebrar, eles utilizam essas moléculas como substrato e vão quebrando essas moléculas. E aí, a hora que eu vou fazer meu queijo, o meu rendimento cai muito, muito menor, né? Então, se eu produzir ali 18 queijos, eu consigo produzir 15 queijos. Então, eu vou diminuir o meu rendimento e meu lucro. E terceiro motivo para cumprir a legislação, né? Eu coloquei aí o decreto 42, que é o que regulamenta a lei de 2002. Eu sei que a lei já foi revogada, mas a lei de 2018, que é a que está em vigor, ainda não foi regulamentada. Então, a gente ainda segue esse decreto 42. Então, de acordo com essa legislação, o leite destinado à produção de queijo Minas artesanal, ele tem que ter uma flora microbiana total de no máximo 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, no máximo 100 mil, no máximo 400 mil unidades de células somáticas, no máximo 100 unidades formadoras de Staphylococcus aureus, no máximo 100 unidades formadoras de colônia de E. coli, não pode ter presença de salmonela, não pode ter presença de streptococcus, né? Então, essa é a legislação que a gente tem que seguir, tem que cumprir. Essas análises elas são feitas periodicamente para ver se o leite que está sendo destinado para o queijo está seguindo, né, o que a legislação exige. E aí a gente vai para a segunda parte da apresentação. Como evitar essa contaminação? Então, entendidos os três principais motivos de por que evitar, a gente passa então para a parte de como evitar essa contaminação. Primeira coisa, também são três itens. Então, 3 itens de por que evitar, né? Pela saúde do consumidor, para seguir a legislação e para não diminuir meu rendimento. E três dicas, né? 3 protocolos de como evitar essa contaminação. Então, primeiro, saúde do animal. Né? Então, esse leite ele tem que vir de um animal saudável, porque tudo que tem no animal passa para o meu leite. Então, não é permitido aproveitar o leite de fêmeas que não se apresentam clinicamente sãs e em bom estado de nutrição, estejam no período final de gestação ou em fase colostral, sejam reagentes positivas às provas de brucelose e tuberculose, né? São doenças que acometem os animais e também acometem nós humanos. Então, se eu faço um queijo de um leite que tenha brucelose ou tuberculose, o meu queijo também vai estar contaminado e, consequentemente, vai contaminar o consumidor final. Então, isso é muito exigido. Os produtores eles têm que fazer vacinas periodicamente, não fica barato, não tem ajuda do governo. Então, não, eu sei que não é fácil, mas é muito necessário para garantir um produto final de qualidade, um produto final seguro para o consumidor, né? Sempre fazer a vacinação
nos períodos corretos, tanto de brucelose quanto de tuberculose, em todos os animais que estão sendo utilizados na produção do leite. De vacas que sejam suspeitas ou acometidas de outras doenças infecto-contagiosas, que apresentem febris com mastite, diarreia, corrimento, lesões, né? Ou qualquer outra patologia. Então, se o animal não estiver saudável, esse animal ele tem que ser afastado esse leite, ele não pode ser aproveitado para a produção de queijo, e só depois que um veterinário liberar aquele animal para voltar para a ordenha é que eles vão poder utilizar novamente o leite desse animal, tá? Então, o primeiro ponto de como evitar é utilizar o leite apenas dos animais saudáveis, certo? Então, o segundo ponto importante de como evitar a contaminação é conscientizar o ordenhador. Nem sempre o proprietário da fazenda é a pessoa que vai fazer o processo de ordenha. Então, se você terceiriza esse serviço, você tem que treinar esse ordenhador, você tem que explicar para esse ordenhador da importância daquilo que ele está fazendo. Não adianta só falar para o ordenhador, você tem que fazer o pré-DIP, o pós-DIP, secar, e não explicar para ele a importância disso, né? Ele precisa ter consciência de que todo aquele trabalho que ele está fazendo é para obtenção de leite de qualidade. Ele tem que ter a consciência da importância desse trabalho que ele faz. Esse ordenhador ele tem que apresentar um atestado de saúde anualmente. Ele precisa estar saudável, porque qualquer doença pode passar para o leite. E utilizar roupas adequadas, tá? O ideal é que ele utilize um avental de plástico, botas, luvas, e essas roupas elas têm que serem limpas diariamente, né? Então a vestimenta ela tem que ser adequada e limpa. E o terceiro ponto, e último e muito importante, é utilizar boas práticas de higiene. Gente, são práticas de custo baixo, né? Que precisa virar hábito. Se virar hábito, a gente consegue diminuir muito o CBT e CCS. Então, com boas práticas de higiene, a gente consegue diminuir demais contagem bacteriana e células somáticas. Então, é um ponto que tem que ser muito bem trabalhado, muito bem feito, todos os dias, em todos os momentos, para que a gente consiga obter um leite com qualidade. Então, 3 passos que devem ser seguidos, que são fundamentais de serem feitos antes do processo de ordenha. Então, a gente vai falar de cada um, tá? Separadamente. Então, o primeiro, eliminação dos 3 primeiros jatos. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Segundo, realização do pré-dip. E terceiro, secagem dos tetos com papel toalha. Só depois disso, a gente realiza o processo de ordenha. Vai demorar, Mila? Não dá tempo, é muita vaca. Gente, mas se não fizer isso, a gente não consegue ter um queijo de qualidade, porque o nosso leite não vai ter qualidade. Então, é demorado? Mas tem que seguir esses 3 passos antes de começar o processo de ordenha, porque são passos importantíssimos. Não adianta eu ter um rebanho selecionado, genética selecionada, um rebanho super saudável, o ordenhador super bem treinado, e na hora de fazer a ordenha eu não seguir o protocolo, porque não vai adiantar nada que eu fiz lá atrás, tá? Então, a primeira coisa é a eliminação desses 3 primeiros jatos de leite, né? A gente aproveita e já elimina esse leite num teste, num caneco de fundo preto, para já aproveitar e fazer o teste da hematite, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o foco aqui é a importância da eliminação desses primeiros jatos que tem uma grande quantidade de contaminação. Se tiver bezerro ao pé da vaca, você pode colocar o bezerro para mamar nos 4 tetos e já elimina então esses primeiros jatos de leite. O próprio bezerro já elimina esses primeiros jatos de leite, tá? Olha que trabalho interessante de 2010, onde ele apresenta, ele faz um teste, né, uma contagem do leite utilizando os 3 primeiros jatos e faz uma análise, uma contagem do leite descartando esses 3 primeiros jatos. Então, a gente consegue ver aqui, ó, as colunas pretas,
são a contagem de leites utilizando os primeiros jatos, né? E aí a gente vê aqui, ó, que quando a gente elimina os 3 primeiros jatos, que é a coluna clarinha aqui, a coluna cinza, todos os micro-organismos diminuem. Então aqui, ó, nesse primeiro momento, foi uma contagem de micro-organismos aeróbios mesófilos, né? Então, ó, a gente vê que diminuiu depois que eliminou os 3 primeiros jatos. Contagem de psicotróficos diminuiu muito, considerando o leite com os 3 primeiros jatos e sem os 3 primeiros jatos. Contagem de E. coli, coliformes totais, diminuiu. Contagem de E. coli diminuiu também. Então, isso aqui prova a importância de se eliminar os 3 primeiros jatos, tá? E aí, como eu falei para vocês, já que vai eliminar os 3 primeiros jatos, elimina numa caneca de fundo preto. Para quê? Porque a partir dali a gente já resolve uma coisa que a legislação exige, que é o teste de mastite. Então, essa caneca de fundo escuro, a gente já consegue detectar se a vaca tem mastite ou não tem, pelo menos a clínica. Mila, mas como assim? O que é mastite? Então, vamos voltar lá do início, deixa eu entender o que é mastite. A mastite, ela é um processo inflamatório da glândula mamária. Quando essa glândula mamária está infeccionada, o organismo da vaca, ele vai produzir células de defesa, né? Ele vai produzir células para se defender daquela infecção. Ou seja, eu tenho um aumento de CCS, células, contagem de células somáticas. Tá? Então, eu vou ter um aumento de células somáticas devido a esse processo inflamatório. Esse slide aqui ele apresenta, ó, quando eu tenho uma vaca saudável, sem mastite, a contagem de células somáticas é menor que 250 mil unidades. Uma vaca com mastite apresenta células somáticas acima de 250 mil unidades, tá? E a gente tem, ó, olha, ó, essa tabela mostra a importância desse controle de células somáticas. No leite normal, eu tenho em torno de 3,5% de gordura. No leite com alta contagem de células somáticas, essa gordura cai para 3,2%. A mesma coisa acontece com a caseína, que é a principal proteína utilizada no queijo. De 2,8 passa para 2,3. Ou seja, alta contagem de células somáticas, diminuição no meu rendimento. Tenho menos gordura, menos proteína. E lembra que eu falei para vocês, o queijo ele é basicamente gordura e proteína. Tá? Então, alta contagem, menor rendimento. A mastite ela pode ser dividida em duas. Tá? A gente tem 2 tipos de mastite. A gente tem a mastite clínica e a mastite subclínica. A mastite clínica é aquela que eu consigo detectar. Consigo detectar a partir do caneco de fundo preto, de fundo escuro, e consigo detectar visualmente também, no teto da vaca, na glândula, o próprio animal, né? Ele apresenta sintomas que a gente consegue detectar essa mastite. E tem também a mastite subclínica. É aquela em que a gente não consegue visualmente olhar para o animal e falar que ele está com mastite. Então, a mastite subclínica, a gente precisa fazer um teste que é chamado de California Mastitis Test, CMT. Esse California Mastitis Test, ao mesmo tempo, ele já faz os 4 tetos ao mesmo tempo, e quanto mais gelificar, quanto mais formar gel, significa maior quantidade de células somáticas. Na prática, né? A mastite clínica, eu não posso aproveitar o leite no meu queijo, então animais que apresentarem mastite clínica precisam ser removidos do processo ali de ordenha, deixa para ordenhar ele no final, e aquele leite ele não pode ser aproveitado, tá? Aquele leite ele está alterado, ele não pode ser aproveitado para o processo de queijo. Na mastite subclínica, o leite ele não é alterado, então eu posso aproveitar esse leite na produção do queijo. Porém, eu preciso dar uma atenção especial para essa vaca, preciso dar uma atenção especial para esse animal que ele está passando por algum processo de infecção que precisa ser cuidado, né? Mas eu posso aproveitar o leite de animais com mastite subclínica. Então, o CMT ele tem que ser feito pelo menos semanalmente para a gente controlar, né? Prevenir
um processo de infecção pior. Bom, então, ok, primeiro passo é a eliminação dos 3 primeiros jatos e ver se o animal tem mastite ou não. Segundo passo, realização do pré-dipping. O que é o pré-dipping? É um processo onde a gente vai fazer uma imersão dos 4 tetos em uma solução sanitizante. Como que eu faço isso? Qual sanitizante que eu uso? Qual que é o procedimento? Primeiro, a gente tem que usar um recipiente adequado, né? Então, tem esse recipiente aqui que é próprio para fazer esse pré e pós-dipping. Por quê? Porque o teto do animal ele não entra em contato com a solução sanitizante. A gente aperta e a solução sanitizante encosta nos tetos da vaca sem deteriorar a minha solução sanitizante. Bom, mas qual sanitizante usar? Qual que eu posso utilizar? Tem vários no mercado, né? O mais utilizado são sanitizantes à base de cloro. Nunca utilizar o cloro, nunca utilizar a solução concentrada, tá? Sempre fazer uma diluição, ou seja, fazer a solução. O ideal é que seja uma solução de 750 ppm. O que é isso, 750 ppm? Por exemplo, pegar uma água sanitária aí concentrada. Vocês pegam aquela garrafa PET de 2 litros, para uma garrafa, para 2 litros de água, eu coloco 75 ml de água sanitária. Ali, então, para cada 2 litros, 75 ml de água sanitária, eu tenho uma solução 750 ppm, que é o ideal para um processo pré-dipping. Por que o cloro é tão indicado? Barato, né? Uma água sanitária dessa, eu vou usar 75 ml para cada 2 litros, então rende muito, dura muito tempo. Então, ele tem um baixo custo, ele é muito eficaz e, principalmente, ele é altamente volátil. Então, não vai resíduo de cloro para o meu leite, tá? Que eu não quero, porque se vai cloro, vai destruir minhas bactérias boas. Eu não quero que destrua minhas bactérias boas, né? Eu quero que elimine as bactérias patógenas e deteriorantes que tá ali no teto da vaca. Não quero que aquilo ali vai para o meu leite. Então, o cloro ele é extremamente volátil. Então, para pré-dipping, o mais utilizado é essa solução, são soluções à base de cloro. Podem ser utilizadas outras soluções, como soluções de ácido lático, clorexidina, né? Mas o mais utilizado é o cloro porque ele é mais barato e muito eficiente. O que não é recomendado é fazer pré-dip com iodo. O iodo, ele não é nem um pouco volátil, então ele gruda ali no teto e vai resíduo para o leite. E aí não é legal, tá? Iodo para pré-dipping, não. Para pós-dipping, ok. Para pré-dipping, não é recomendável utilizar solução como base iodo. E o terceiro passo é a secagem dos tetos, com papel toalha, que eu vou descartar logo depois. Então, sequei, descarto, tá? Não pegar se tiver um pano, alguma coisa que tá ali pendurada, vou aproveitar esse pano que já tá aqui e vou secar. Você perdeu tudo que você fez, né? Então, se não tiver papel toalha, deixa assim, melhor do que passar o pano sujo no teto da vaca que a gente fez pré-dipping e já tá com sanitizante, então passa só se for o papel toalha, tá? Não é legal usar pano, porque o pano a gente não consegue descartar e se a gente passar o mesmo pano em todas as vacas, vai piorar a situação. Então, utilizar o papel toalha e descartar logo depois esse papel toalha. E aí sim a gente vai para o processo de ordenha, né? Então a gente segue os 3 passos: eliminação dos 3 primeiros jatos, pré-dipping, secagem com papel toalha e aí vai para o processo de ordenha. Eu posso fazer a ordenha tanto mecânica quanto manual. Mila, qual que é melhor? Qual que eu vou ter um leite de melhor qualidade? Depende. Tanto faz. Tanto a ordenha mecânica quanto a ordenha manual, se seguir esses 3 passos que a gente recomenda, a gente vai conseguir ter um leite de boa qualidade, tá? Então, não tem disso que a ordenha mecânica vou ter um leite melhor. Não. Normalmente, a ordenha mecânica, quando a gente tem um volume maior de vacas a serem ordenhadas, optam pela ordenha mecânica, pela praticidade. Mas com relação à qualidade do leite, tanto faz mecânico ou manual, tá?
Bom, terminou a ordenha, eu passo então para o pós-ordenha, que é o pós-dipping. Muito, muito, muito importante, porque é no pós-dipping que eu vou eliminar bactérias, eu vou fechar o esfíncter. Então, esse fechamento do esfíncter vai impedir a entrada de bactérias que está ali no ambiente para o úbere da vaca, né? Então, a gente vai fechar esse esfíncter com essa solução sanitizante que a gente passa nos 4 tetos da vaca. A gente utiliza esse mesmo recipiente utilizado no pré-dipping, né? Normalmente, o mais utilizado no pós-dipping é o iodo, a solução de iodo, porque aí já não tem problema, como ela não vai ser ordenhada depois do pós-dipping, esse resíduo não vai passar para o meu leite. Uma dica importante é eliminar, alimentar as vacas após o pós-dipping, porque ela vai permanecer em pé, né? Porque se logo que a gente fizer o pós-dipping ela deitar, a chance de entrar alguma bactéria ali é maior. Então, deixar ela mais ou menos, pelo menos uns 30 minutos em pé. Então, alimentar essa vaca logo depois do pós-dipping é uma dica importante para que ela fique em pé e não encoste o úbere, né, os tetos, no chão. Com relação às instalações da ordenha, é importante a gente ter um curral de espera, onde esses animais ficam antes de entrar na sala de ordenha. Esse curral de espera, ele tem que ter uma pavimentação adequada, né? Uma pavimentação, um piso adequado, bem conservado, com ralos e canaletas para escoamento da água de higienização. Uma dica que o pessoal da Emater sempre dá é construir esse curral de espera com elevações nas laterais, porque essas elevações impedem a entrada de águas de enxurrada, por exemplo, né? E aí impede que os animais fiquem ali em lama, em água de enxurrada. Com relação à sala de ordenha, o piso ele deve ser adequado, né? As paredes adequadas. O ideal é azulejo, porque azulejo é muito fácil de higienizar, né? O declive adequado para escoamento das águas, pé direito adequado, a cobertura bem conservada. Lembrar sempre, se você vai construir uma sala de ordenha, lembrar de colocar pia para lavagem das mãos do ordenhador, porta papel toalha, ele vai usar o papel toalha ali para secagem dos tetos, lixeira com pedal, porque ele não precisa encostar a mão na lixeira, né? Ele aciona ali o pedal e consegue descartar papel toalha, luva, enfim, né? Então é importante a colocação desses três utensílios aí para facilitar na hora da ordenha. E sanitização, limpeza e sanitização antes e após a ordenha. Tem todo o passo a passo, detergente alcalino, detergente ácido, né? Qual sanitizante. Eu vou deixar para falar sobre isso, que vocês já cansaram, né? Já passou um tempinho aí, 28 minutos. Então, vou deixar para falar sobre isso no nosso vídeo número 3, o módulo 3 do curso, que é especificamente sobre limpeza e sanitização de equipamentos e utensílios. Então, a gente vai falar dos equipamentos da ordenha no vídeo número 3, no módulo 3, e vou falar passo a passo de como que tem que utilizar, a temperatura, qual que é a ordem certa de fazer esse processo de limpeza, tá? Então, por hoje, o que eu tinha para apresentar para vocês seguindo esses passos, vocês podem ter certeza que vocês vão ter um leite de ótima qualidade para a fabricação de um queijo também de excelente qualidade. Essas são as referências que eu usei para preparar a apresentação e agradeço qualquer dúvida, qualquer sugestão. Tem aí o meu contato, tem o contato da Emater, né? A gente está aí à disposição de vocês. E semana que vem a gente já lança o módulo 2, tá? A gente fez a programação para lançar um módulo por semana, né? Então, começando o módulo 1 hoje, a gente finaliza ali no meio de agosto, lançando o último módulo, que é o módulo 8. Então, eu quero agradecer, muito, muito, muito obrigada e até a próxima.